Cíntia, muito obrigada, viu, pelo convite. É uma honra. Falar de floral é sempre, eu acho que é a maior bênção para a gente, porque eles são extremamente curadores, eles são realmente uma prática que a gente precisa cada vez mais divulgar. Então, eu lhe agradeço muito o convite. Então, vamos falar dos traumas, da maneira como eu os vejo no consultório, né? E como eu sempre estudei. Pode passar, por favor. Trauma é uma vivência de forte impacto emocional, inesperada, e por isso ela é mais impactante ainda. Pode passar, Cíntia. E eu não consigo ler em cima, bom, é uma frase do Jung que ele diz que ele deixa impressões, nunca passam sem deixar marcas nas pessoas, ficam marcas que não raro atuam pela vida fora, eu vou explicar isso. Essas vivências podem exercer influência determinante sobre todo o desenvolvimento mental da pessoa, mental, emocional e, claro, do processo de individuação, é o que a gente cuida como psicólogos junguianos. Então, a gente vai ver como esses traumas se reeditam, voltam na vida da gente, né? Pode passar, Cíntia, por favor. Bom, gente, eu deixei alguns tipos de trauma: orfandade precoce, morte súbita, abusos físicos e psíquicos, assalto, sequestro, o bullying, a privação e a escassez, né? Doenças graves e prolongadas, são tipos de trauma aqui em cima. Eu não sei se todo mundo está conseguindo ver o meu tampa um pouquinho. Fim de relacionamento, traições, e aqui os traumas do coletivo, que são os desastres naturais, catástrofes, o terrorismo, traumas do nosso inconsciente coletivo mesmo, que humaniza fora, que são considerados por nós psicólogos como uma mudança de ciclo necessária, né? E o trauma, na verdade, ele acaba também sendo um encerramento de uma fase para o começo de outra. Pode passar, Cíntia. Eu não consigo ver. Rosângela, eu vou interromper para ver se eu consigo mudar essa barra de lugar, né? Inclusive, a barra aparece para todo mundo? Aparece. Depois, quando entra a gravação, que vai mais para frente ser editada e vai para o nosso canal no YouTube, não vai aparecer. Certo. Mas, por enquanto, ela aparece. Vou ver se eu consigo melhorar isso. Tá. Vamos ver. Agora eu acho que... Deixa eu ver se eu consigo descer essa barra. Vou descer. De qualquer forma, sabe, Rosângela, ela aparece em algum lugar da tela. Eu vou tentar deixar ela aqui embaixo, tá? Vamos ver se melhora para você, querida. Tá bom. Vamos ver. Não sei se melhorou muito. Melhorou muito. Ai, que bom. Bom, está ótimo, Cíntia, obrigada. Que bom. Trauma, gente, um trauma não é apenas um episódio insuportável no mundo externo. Pode passar, Cíntia, por favor. Ele é também um golpe aniquilador para o nosso mundo interior. Então, gente, o que acontece é o seguinte: o trauma, ele faz uma lesão na nossa capacidade de sentir. São acontecimentos insuportáveis que a criança, né, ou mesmo o adulto, não se sente capaz de lidar. Não há condições, nem para as crianças, nem para o adulto, de elaborar aquilo que está acontecendo. Então, o nosso ego, como uma forma de proteção, ele dissocia aquela parte da nossa história, a parte traumática, e joga para esse mundo
joga para o nosso inconsciente. Ele não quer lidar, ele não tem, ele está sentindo, ele tem medo de entrar em contato com o medo, com a raiva, então ele pega e dissocia aquele pedacinho da história e joga para o nosso inconsciente. É uma forma dele nos proteger, mas é uma forma também de nós perdermos um pedaço da nossa história e um pedaço da nossa personalidade. E aí ele vai usar a vida inteira os mecanismos inconscientes dele. Ele tem todos eles disponíveis. Racionalização, formação reativa, ele usa todas as formas de não lidar com aquela dor, porque foi extremamente insuportável, lesionou uma parte do nosso sentir. Eu cuido muito do sentir hoje, porque eu quero que essa parte volte para a vida. Então, eu sempre digo às pessoas, vamos falar do que a gente está sentindo, vamos dar nomes aos personagens. No trauma, a gente fica completamente impotente, a gente não quer nem olhar para aquilo. Então, pode passar, Cíntia, por favor. Então, é isso que o Jung mostra aqui. Eu espero que vocês consigam ver que essa parte que foi dissociada do ego, ele vai se formar, ele vai se transformar num complexo, uma dor imensa. Essa foto é a foto que eu uso em todos os meus cursos, ela não é minha, eu coloquei aqui a fonte. Vocês estão vendo por dentro desse corpo físico imagens de mãos, tem até um rosto, não dá para ver bem aqui, mas tem até um rosto, está aqui, ó, o rosto está aqui. São as impressões dos nossos traumas que ficaram guardados em nosso interior, no nosso mundo inconsciente. Isso Jung chama de complexo. A questão complexo, pode passar, Cíntia, por favor. Complexo é um trauma muito forte, são lembranças carregadas de forte potencial afetivo, de raiva, de medo, de rejeição, de carência, coisas que a nossa criança não conseguiu lidar. Acontece que, como a gente sabe, nada vai ficar reprimido. Nada vai ficar no inconsciente. E os complexos são atualizados, eles voltam, eles reeditam o passado. Então, quando eu falei ali da traição, que é um trauma, a traição não acontece simplesmente como uma forma de destino. E junguianos não acreditam em destino. E junguianos acreditam num mundo interior, um mundo de emoções sendo reeditados o tempo todo. Então, os nossos complexos estão presentes na nossa vida várias vezes, no nosso dia, várias vezes ao longo do nosso dia, reeditando histórias. O bullying, eu não consigo perceber o bullying como uma história que aconteceu agora. Tem uma rejeição familiar ali. Tem alguém que trouxe uma forte rejeição e está reeditando isso. Então, o trauma, gente, da escassez é aquela pessoa que pode até casar com uma pessoa hipermilionária, mas ela sempre vai ter a sensação de falta, de que pode, de repente, ficar sem nada. Então, esses são os traumas atualizados, isso Jung traz para a gente muito claro no dia a dia da nossa vida. Tá? Pode passar, Cíntia, por favor. É um fragmento da nossa história. Os complexos, eles têm tanto poder, eles que reeditam tanto o nosso passado, que eles vão lá, escolhem o nosso parceiro, quem a gente, num Pacaembu lotado, no Maracanã, um jogo de Flamengo lotado, ele vai lá, o complexo, o trauma, a dor, a ferida psíquica, vai lá e traz o parceiro, a parceira, aquele que vai reeditar o seu passado, a sua dor, a sua ferida psíquica. É um fragmento da nossa história voltando. Por quê, gente? Porque a gente não pode ficar com essa dor dissociada do ego. A gente precisa ser uma totalidade, uma unidade. Nenhum de nós pode viver fragmentado. E se nós temos 95% de inconsciente, como diz a psicologia, e contra 5% de ego, quem está no poder, gente? É o inconsciente. Então, esse mundo de emoções precisa voltar.
partes da nossa personalidade não podem ficar esquecidas por causa de um trauma. Eu não posso sofrer um assalto porque eu tenho alguma coisa, vários acidentes. A psicossomática considera que acidentes repetidos têm alguma coisa dentro que precisa ser vista porque é uma mudança que precisa acontecer na vida. Então, a gente precisa se tornar bastante consciente das nossas histórias guardadas. Elas doeram muito para a nossa criança. Hoje o adulto traz a dor de volta, mas hoje nós não somos mais a nossa criança, nós temos como lidar. Se lá atrás não elaboramos, hoje temos ajuda para elaborar. Vamos sentir a dor. O que é? Dar nomes. Eu trabalho muito com dando nomes aos personagens. Deem nome, gente. Estou sentindo o quê? Medo, raiva, culpa, rejeição? É carência? É dependência? O que eu estou sentindo? O que a minha sombra quer me contar? Pode passar, Cíntia, por favor. Aqui eu deixei alguns sintomas de quando avisos de que não só o trauma não foi esquecido, como a nossa psique está querendo nos avisar que tem uma dor muito guardada. Então, eu deixei aqui a irritabilidade, a insônia, a dificuldade de concentração, desânimo, depressão, vícios, raiva, culpa, as pessoas se culpam muito por determinado trauma, né? A traição é um deles, tanto quem trai quanto é traído se culpa muito. Então, eu deixo aqui porque o trauma ele tem que ser elaborado, ele tem que ser digerido de 3 a 6 meses. Se a gente tiver esses sintomas, depois de 6 meses, a gente pode estar caminhando para um transtorno de estresse pós-traumático e aí realmente a gente corre o risco de paralisar nessa dor. Eu não disse, e aproveito para dizer agora, os complexos fazem a gente paralisar na dor. Pessoas que não se relacionam, pessoas que não conseguem sucesso uma vida profissional como gostariam, são pessoas paralisadas num trauma. São pessoas paralisadas em seus complexos. Então, é muito importante que a gente tenha consciência das nossas dores para que a gente caminhe para o processo de individuação. Cíntia, pode passar. E aí vamos falar das essências. Eu separei algumas, né? Porque temos muitas, só temos coisa importante boa. A arnica é o guerreiro se feriu. A arnica a gente leva um tombo, a gente cai, bate em algum lugar, uma contusão, todo mundo usa a arnica, né? Então a arnica na floral é essa coisa linda com esse centro mandálico, e aí eu falo da família das compostas que eu adoro, porque eu trabalho pelo processo de individuação, eu trabalho para que esses complexos sejam suavizados. Então, essa mandala significa, que simboliza para mim um eu coeso, um eu íntegro, eu e meu inconsciente, eu e minha história, eu e minhas dores, e essa cor amarela que o pessoal adora de dizer que é expansão mental. Sim, é expansão mental. Mas o que é expansão mental, gente? É cair ficha, é insight. A cada caída de ficha, eu estou tendo um insight. A cada insight, eu estou entrando no meu inconsciente, nesse que eu reprimi, nesse que eu quis esquecer. Então, a arnica, ela cicatriza essa dor, essa ferida, ela vem ajudando, trazendo caídas de fichas, tá? Pode passar, Cíntia. Eu não vou passar do tempo, tá? Glécia Hyacinth, essa é uma liliácea linda, olha o brilho dela, gente. Ela traz luz, traz luz a essa dor que ainda está muito escondida. Ela nasce ao redor de uma rocha vulcânica. Então, quando a gente lê que tem uma rocha vulcânica, a gente sabe que tem processos vulcânicos acontecendo. Quais são os processos vulcânicos? É Plutão no meio da história, é Escorpião, foi ao fundo do poço, mas ela diz assim, eu estou aqui linda desse jeito, brilhando desse jeito, tu vai voltar comigo. E a gente volta. A gente sabe que fundo do poço é só para dar uma descidinha e voltar. Então, esse lírio lindo, ele trabalha muito processos autodestrutivos junto com a Black Roche. Então, a gente tem uma ajuda dessa coisa quase um vítreo, né? Essa luz que ela irradia, na nossa dor, tá, gente? No nosso processo de devastação.
Então, eu uso muito ela para aqui. E ela é uma liliácea, uma estrela de 6 pontas, diferente da arnica, que vem trabalhando aquele centro mandálico. Ela vem com essas 6 pétalas, dando todo o apoio espiritual. O que é o espiritual, gente? Para mim, é o feminino. É o feminino, não a mulher, o poder psíquico feminino, aquele que transforma, aquele que sabe que qualquer dor que eu estou passando é minha. Se é minha, eu dou conta dela. Eu sei como sair dela. Pode passar, Cíntia. Fireweed, essa essência, ela é magenta. Magenta é considerada a cor mais regeneradora. Ela nasce depois de uma queimada de um solo. Então, ela é para uma devastação profunda, também processos de Plutão, de muita dor, de perdas, de muito sofrimento. Ela me lembra muito a calcinatio de Jung, quando a gente está pisando em brasas. Tem gente que chega no consultório e diz assim para mim: Rô, estou pisando em brasas. É esse o símbolo da Fireweed. Você está pisando em brasas e a única coisa que a gente sabe é que a gente vai continuar pisando, tem que continuar, porque o que importa é esse processo da travessia. Não adianta você pular pela brasa de forma nenhuma. A travessia que importa para a gente, é ali que a gente vai transformando aspectos nossos interiores, é ali que a gente vai elaborando nossas emoções, é ali que a gente vai sentindo. Pode passar, Cíntia. Golden Airdrops é o pessoal do consultório, às vezes até no Instagram, o pessoal chega para mim e diz isso assim: não lembro de nada, ou seja, negou de uma tal maneira, reprimiu a dor, que não quer lembrar de nada. Então, essa é uma essência que eu uso demais, porque se eu tenho esse trabalho de inconsciente profundo para vir à consciência, se o meu paciente chega negando, reprimindo ainda e dizendo para mim: Rô, não quero falar disso, Rô, não vou falar disso, eu fico preocupada, porque eu preciso desse lugar aberto para a gente caminhar. Então, a Golden Airdrops é para quem foi muito doloroso, foi muito mesmo e continua sendo. Então, está negando ainda. É aquela pessoa que não lembra, a pessoa que não chora, a pessoa que tem medo de entrar em contato com a sua tristeza. Ela é indicada para ressecamento lacrimal, mesmo a gente não indicando floral para nenhum sintoma físico, mas a gente sabe que a pessoa que não chora é a pessoa que não quer entrar em contato com as suas emoções. E a gente sabe que existe uma metade da vida, a partir dos 35, 38 anos, que você tem que entrar em contato, sim, com a sua dor, com os seus traumas guardados, porque se você não fizer isso, a sua vida vai agir como destino e vai trazer isso para você. Então, essa é uma essência importantíssima. De novo, amarelo, gente, caindo ficha, tendo insight, permitindo entrar em contato com a dor, que não vai ser maior do que aquela que a sua criança sentiu de forma nenhuma. Pode passar, Cíntia, por favor. Dogwood, abuso. Essa coisa linda branca. Abuso, gente, eu considero qualquer tipo de abuso, não precisa ser só o abuso físico, o abuso psicológico, o abuso de invasão de espaço. Eu considero que a privacidade é fundamental para que a gente construa o nosso eu a partir dos 35, 38 anos. Então, o Dogwood é aquela pessoa que sofreu muito abuso, até um filho que foi muito invadido, sem privacidade, sem escolha, sem vontade, e que endurece o corpo físico. Tá? Ela é um corpo endurecido, ela é uma armadura. Ela trabalha essa armadura para se proteger de uma nova invasão, de um novo abuso. Tá? Ela, de novo, ela é usada com todas essas essências, é uma essência que eu uso muito e gostaria de falar aqui, eu acho que a gente está terminando, eu gostaria de falar uma coisa. As pessoas costumam dizer que a cor branca é para limpar. Gente, a cor branca é para digerir. Tá? Não falem
tanto cuidado com esse excesso de limpeza. A psique, o ego não quer limpeza. A psique, o ego querem, a sombra quer digestão, elaboração, assimilação, sentir o que foi guardado. Quando varre, o simbolismo que eu vejo quando a pessoa diz assim, estou limpando, para mim está varrendo, para mim está tirando pó. Ou vai juntar pó de novo, ou vai colocar embaixo do tapete. Não é assim que as essências trabalham, nenhuma delas. Elas trabalham trazendo consciência da nossa dor e nos ajudando a suavizá-las. Eu falei ontem na UFRJ que elas são educativas, elas dizem assim, está tendo um excesso aí, vamos tirar esse excesso para você ter clareza do que está acontecendo. Então, cuidado, gente, com limpeza de emoção, tá? Não estamos limpando nada. O ego e a sombra não querem limpeza, querem que a gente amadureça sentindo aquilo que nós guardamos, as nossas dores, os nossos traumas, que são parte importantíssima da nossa personalidade. Então, vamos terminando. Por favor, Cíntia. Que a vida saiba me carregar com mais leveza, sem tantos sustos e perdas, que ela me olhe com olhos de amor, com cuidado e paciência, pois estou aqui para aprender e nem sempre acerto. Que eu saiba me perdoar pelos meus erros, que assim seja, Fê Barcelos. É o que eu desejo a todos, que a gente seja mais compassivo conosco, com as nossas dores, mas que a gente saiba senti-las, porque senão podemos correr o risco de perder a nossa história, e isso eu acho que nenhum de nós merece. Obrigada, pessoal. Um beijo grande em todos. Muito obrigada, Rosângela, querida. Muito obrigada. Thank you.